sou Fabrício Mazocco, jornalista da Unimed São Carlos. Nós estamos aqui hoje no evento que é a primeira edição do Summit. Nós estamos aqui no podcast, é um espaço que eles abriram aqui para a gente, para todas as empresas, na verdade. Nós estamos aproveitando para quê? Para poder falar um pouco da Unimed, o papel da Unimed São Carlos aqui dentro da cidade de São Carlos, da microrregião. A Unimed São Carlos ela atinge 5 cidades, né? Ela acompanha 5 cidades, faz o atendimento. São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado e Ibaté. Isso, ainda bem que tem um pessoal aqui para ajudar a gente nas cidades, né? São 5 cidades, a gente não consegue decorar todas. E aí a gente vai falar um pouco do que é a Unimed, o que ela está fazendo hoje, e como principalmente, como que ela pode atender você, empresário, como ela pode ajudar na saúde, tanto seus colaboradores como da saúde da sua empresa. Aqui comigo, Dr. Bolívar Menju, presidente da Unimed São Carlos. Dr. Bolívar, muito obrigado aqui pela presença nesse podcast. E também o Pedro Garozzi. E também o Pedro Garozzi, que é o coordenador comercial da Unimed São Carlos. Aí. Dr. Bolívar, eu queria primeiro que você se apresentasse rapidamente, qual que é a sua formação e o que faz estar à frente da Unimed São Carlos como presidente. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite, agradecendo aqui a presença no São Carlos Business Summit. E eu, de formação, eu sou médico anestesiologista, me formei na PUC de Sorocaba em 2009, fiz a residência na Centro Médico de Campinas até 2012 e eu retornei à minha cidade natal em 2013. Desde lá eu atuo como médico anestesiologista e, de certa forma, fui me envolvendo com as questões administrativas da nossa cooperativa e hoje em dia eu tenho o prazer de estar há 4 anos na presidência da nossa instituição. Pedro, fala um pouquinho da sua formação e para a gente daqui a pouco entrar então nas questões da Unimed São Carlos. É um prazer estar nesse evento aqui no Summit, um evento que a gente pode interagir com muitas empresas, né? Muito legal esse networking. Minha formação é em Direito, né? E eu tenho 2 especializações, Gestão e Negócios de Saúde e Governança, Riscos, Regulação e Compliance, também em Saúde, né? Estou há 14 anos no sistema Unimed e desde do meio desse ano, mais ou menos, aqui à frente da coordenação comercial da Unimed São Carlos, com muita satisfação. Dr. Bolívar, a gente sempre escuta a Unimed São Carlos, a gente sempre relaciona por ser uma cooperativa médica. Fala para a gente o que é uma cooperativa médica, como que a Unimed ela está nesse âmbito, por que ela é uma cooperativa médica? Perfeito. As cooperativas médicas aqui no Brasil como um todo nasceram em 1971 e a Unimed São Carlos não foi diferente. Então foi a unificação, a união de alguns médicos à época que formaram uma cooperativa para desenvolver o trabalho médico. Então é uma união desses profissionais médicos que unificaram e se propuseram a exercer uma medicina de melhor qualidade. Então, de certa forma, a gente foi crescendo ao longo de todos esses anos e atualmente nós contamos com mais de 380 médicos cooperados. Ou seja, são médicos, são praticamente sócios que exercem a sua função de medicina, mas também parte dela como administradores. Dá para a gente entender, então, que esses mais de 350 médicos cooperados, eles não só trabalham, como você disse, mas também gerenciam de alguma forma também a Unimed, porque existe um estatuto social, existe uma assembleia, existe toda uma parte também, que a gente vai chamar uma parte legal, e por isso, então, a gente pode chamar isso de uma cooperativa, é isso, né? Perfeito. A Unimed São Carlos, como outras singulares de Unimed, a gente pode falar um pouco mais sobre o sistema Unimed, que é muito interessante, ela é regida pelo seu estatuto social. Então são todas as decisões, as eleições e tudo o que é feito administrativamente na cooperativa, a gente é regido por esse estatuto. Então, de certa forma, de 3 em 3 anos nós temos eleições para definir a presidência, os diretores e outros cargos sociais como Conselho Fiscal e Conselho de Administração e Conselho Técnico Disciplinar. Então, de certa forma, nós temos a gerência dessa singular, que é a Unimed São Carlos, mas, de qualquer forma, a gente está como representante dos médicos, desses mais de 350, 380 médicos cooperados. E um grande fator importante a se dizer é que uma cooperativa
ela forma riqueza para todos os seus associados. Ela não gera riqueza para um dono apenas. Então, tudo isso acaba diluindo um pouco esse lucro possível que a instituição pode ter, mas deixando o dinheiro dentro da nossa sociedade. Então, isso é um fator social bastante importante também, na minha visão. E quando a gente fala, é importante, falou do sistema Unimed, ele é o maior sistema do mundo de uma cooperativa médica, né? Vamos falar do Brasil, está presente praticamente em todos os estados, né? Em praticamente todas as regiões. Como que se dá esse sistema? Como que ele é formado? Ele é centralizado, ele é descentralizado? Como que funciona essa hierarquia dentro desse sistema Unimed? Perfeito. Vamos começar com a Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos é uma singular dentre as mais de 340 singulares. A gente fala, nós somos uma cidade entre 340 cidades. Mas como bem apontado por você, nós somos uma cidade que atendemos cinco cidades menores, né? 4 cidades menores e a própria cidade de São Carlos. A gente está no primeiro grau. Desse primeiro grau, a gente faz parte de uma região que é a Intrafederativa de Ribeirão Preto, que consiste em 17 singulares. Essas intrafederativas, essas regionais, acabam se unindo e fazendo a Federação do Estado de São Paulo, que é a FESP, que organiza por volta de 70 singulares atualmente. E depois, esse já é o segundo grau. Os estados se conversando e nós temos uma confederação, que é a Unimed do Brasil, que unifica todas essas singulares, essas regionais, essas estaduais, formando a Confederação da Unimed do Brasil, que conta hoje com aproximadamente 340 cooperativas médicas, presente em 92% do território nacional, contando com mais de 118 mil médicos cooperados ao longo do território nacional e tem aproximadamente 21 milhões de clientes fiéis à nossa marca. Ou seja, onde a gente for, se eu for viajar um dia, eu sendo beneficiário da Unimed São Carlos, eu posso em algum momento pedir um atendimento de emergência tal em uma outra cidade, porque a cidade que eu tiver provavelmente vai ter um posto da Unimed São Carlos. Exatamente. A grande diferença do sistema Unimed é essa capilaridade. Então, a gente consegue ter, pelo sistema de intercâmbio, que é o nome que a gente se dá a essas transações entre as singulares do Estado e do território nacional, a gente consegue oferecer uma assistência de qualidade de saúde com o jeito Unimed de cuidar. Ô Pedro, e aí quando a gente vem um pouquinho mais para a cidade falar dos nossos beneficiários, a gente ouve muito falar do PF, que é a pessoa física, e do PJ, né, que é a pessoa jurídica. Como que está essa diferença? Os planos são diferenciados? Como que acontece isso dentro da Unimed? Fabrício, hoje a cobertura dos planos no Brasil ela é regida pela ANS e ela segue o mesmo rol, né? A diferença que nós temos ali do pessoa física e do pessoa jurídica é que o pessoa jurídica nós temos cálculos de preços específicos para cada negociação. Então, quando a gente recebe essa empresa, nós mapeamos os dados dela, né, e conseguimos fazer propostas específicas e ajustadas para aquele negócio. Então, a diferença do pessoa física e do PJ é que no PJ eu consigo ser mais específico e atender a empresa naquela necessidade que ele precisa mais ali. Isso principalmente também na questão do atendimento, né? Porque nós temos uma visão, como nós conseguimos centrar o atendimento da PJ numa gestão, né, numa RH, por exemplo, a gente consegue tratar ali com mais assertividade esse cliente. Pedro falou algo importante, Dr. Bolívar, que é a questão da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Às vezes a gente sempre escuta os beneficiários falando, mas por que não pode isso, por que não pode aquilo, porque eu tentei isso. Nunca... E as pessoas precisam entender que as operadoras de saúde elas estão sob a vigilância, vamos usar essa palavra, de uma agência nacional que está ligada ao governo federal. Então, assim, como que se dá essa relação e o que as operadoras de saúde, vamos falar propriamente da Unimed, como que elas têm que seguir? Como que é essa relação entre a Agência Nacional de Saúde e as operadoras de saúde? Isso é uma ótima pergunta porque causa muita dúvida no dia a dia dos nossos beneficiários. Então, basicamente, a Unimed São Carlos, ela é olhada por cima pela ANS, como bem dito.
e tudo que a gente vai oferecer de saúde e de procedimentos, principalmente cirúrgicos, ele é regido pela ANS. Então, trocando em miúdos, o que seria? O rol de procedimentos é como se fosse uma lista de procedimentos que a ANS, de 2 em 2 meses, ela vai atualizando e nos diz que você é obrigado a cobrir tal e tal e tal procedimento. Vou dar um exemplo aqui. A cirurgia robótica, que hoje todo mundo pode pesquisar lá, que é uma tecnologia avançadíssima, ela não ainda está no rol, de forma a amplo acesso. Então a Unimed São Carlos, como qualquer outra operadora de saúde, não é obrigada ao custeio desse procedimento. Mas levando em consideração que ela tem que oferecer o custeio desse procedimento em outra técnica cirúrgica. Então não quer dizer que o paciente ele vai deixar de ser tratado por qualquer doença ou qualquer afecção. A gente simplesmente tem que seguir as regras que está no rol da ANS. Então, de certa forma, tudo que for muito novo, ela necessita de um estudo na Conitec, um estudo dentro da Anvisa, dentro da própria ANS, para ser incorporada no rol. E a cada 2 meses, o governo, propriamente, ele faz um rebalanceamento dessa lista, colocando novos procedimentos a ser cobertos. Eu acho que esse é um fator importante, como o senhor diz, doutor Bolívar, porque as pessoas têm muita dúvida dessa relação operadora de saúde como se ela fosse independente e pudesse decidir por si só ou de ouvir o beneficiário. Mas é importante saber, né, o beneficiário saber que existem regras, né? Existem normas, existem regulamentações e que nós, enquanto operadora, né, a Unimed São Carlos, ela precisa seguir. Perfeitamente, é exatamente isso. A Unimed ela não faz da cabeça dela ou da cabeça do seu corpo gerencial qualquer ou eu deixo, ou eu não deixo, ou eu aprovo, ou eu desaprovo. Na realidade, a gente segue estritamente o que está estabelecido no rol da ANS. Doutor Bolívar, como que hoje está a Unimed São Carlos na cidade de São Carlos? Como que a gente conta a estrutura dela? Andando pela cidade, a gente percebe que nós temos algumas regiões onde você tem unidades. Nós temos um hospital no centro, na Alexandria, como a gente fala. A gente tem outro hospital, depois a gente vai falar mais disso no futuro, né? Mas nós temos hoje um hospital que era a antiga Casa de Saúde. Quem é de São Carlos vai lembrar desse hospital que a Unimed ela incorporou dentro do seu patrimônio e já está funcionando. E temos o Viver Bem Pediátrico, nós temos o Viver Bem, temos vários prédios. Como está a estrutura dela na cidade, que dá para a gente falar assim, que é a maior estrutura de uma operadora de saúde dentro da cidade? Perfeitamente. Acho que não resta dúvida a ninguém que a estrutura da Unimed São Carlos ela é primordial para a sobrevivência e para a perenidade da nossa cooperativa, né? Se a gente for olhar em números de atendimentos, números de exames, números de consultas eletivas, de consultas de urgência, de tudo que envolve a saúde, de prevenção na nossa medicina preventiva, nós temos uma estrutura que não deixa a desejar por grandes centros, como Ribeirão Preto, Campinas. Então, de certa forma, aqui, na nossa região de 5 cidades, não há nenhuma estrutura que nem sequer pense em chegar perto da nossa realidade de medicina prestada aos nossos beneficiários. Você falou, por exemplo, doutor, da questão da robótica, né? Eu entendo que a Unimed sempre está correndo atrás das inovações, das tecnologias de saúde. É isso mesmo? Porque a gente vê que essas tecnologias, cada dia ou a cada período, surgem novas. A Unimed, ela sempre busca trazer uma tecnologia nova? Exatamente. Recentemente, a gente aprovou um projeto que chama um projeto Coopera Mais, que a gente vai validar todas essas novas tecnologias através de um processo de elevar esse conhecimento médico. De que forma? A gente vai estimular o nosso médico cooperado, como já faz, e a ir a congressos e também participar de eventos acadêmicos. Porque, de certa forma, a gente consegue se atualizar, trazer para o nosso conselho técnico e aprovar as novas tecnologias que são as mais atualizadas do mercado de medicina. Quantos beneficiários a Unimed São Carlos conta hoje, doutor Bolívar? Atualmente, a gente conta com 113 mil beneficiários, diluídos pelas 5 cidades, mas a gente vale lembrar também que nós somos uma operadora pela capilaridade do sistema Unimed que consegue oferecer planos nacionais. Então, nós temos grandes empresas parceiras nossas que têm o interesse de ter esses planos nacionais.
Então, de certa forma, a gente consegue oferecer um plano, mesmo que ele more na Bahia, em Sergipe, no Rio Grande do Sul, que tenha subestações dessa empresa. A gente consegue oferecer saúde. Isso volta um pouco naquilo que a gente falou anteriormente, ou seja, ele pode ser atendido em várias regiões do país. Ele vai ter uma cidade-sede, como é o caso de São Carlos, porém, se a empresa ela tem uma filial, ela tem um escritório numa outra cidade, nós vamos conseguir atender também. Perfeitamente. Não só urgência e emergência, como seria o de praxe do mercado, mas a gente consegue oferecer de forma eletiva o paciente que mora naquela cidade distante da cidade de São Carlos, a gente consegue oferecer toda uma assistência à saúde dele integral. Ô Pedro, a gente sabe que hoje as empresas se têm um cuidado cada vez maior com seus colaboradores. Tá? A gente tem hoje uma questão, principalmente depois da pandemia, que é a questão da saúde mental. Tem uma preocupação hoje com a questão da cidade e várias outras coisas que vêm acontecendo. Como que a Unimed São Carlos pode estar próximo de uma empresa aqui da cidade para poder auxiliá-la? Quais são os serviços que ela pode chegar para essa empresa e falar: sou sua parceira e quero te ajudar para melhorar a sua produtividade, seus colaboradores, dar uma assistência humanizada para eles? Fabrício, hoje nós sabemos que o capital humano, ele é o bem mais valioso das empresas, né? E como está cada vez mais difícil reter talentos, né? Fazer gestão de benefícios. E o bem-estar do colaborador, ele vai aliado com o progresso da empresa. Então nós sabemos que quanto mais feliz esse colaborador tiver, quanto mais saúde física e mental ele tiver, melhor para a empresa, melhor para o gestor, né? Hoje nós temos vários tipos de planos que podem atender as empresas, planos com características diferentes, dependendo do bolso, dependendo do gosto do empresário. E falando um pouco também sobre cobertura, sobre a ANS, a diferença é que assim, apesar de quando eu falo plano de saúde a cobertura é igual, né? O plano de saúde ele vai além da carteirinha. Então nós oferecemos serviços ali de qualidade diferente de muitos concorrentes, né? Então a gente consegue, devido à nossa rede própria robusta, acompanhar esse beneficiário, principalmente das pessoas jurídicas, desde a entrada dele até toda a jornada dele na operadora, né? Então, assim, a gente tem programas de prevenção, vários tipos de programa, né? Nós fazemos um acompanhamento da utilização desses contratos, então a gente mostra para o empresário o que está acontecendo com a massa de colaboradores dele, talvez onde ele deve atuar, né? Nós ajudamos na gestão de custos desse empresário também, porque a gente sabe que saúde hoje, falando mais uma vez, física e mental, se tiver em desacordo ali dentro da empresa, isso gera muito custo para o empresário. Nós conseguimos ser parceiros do empresário na redução do absenteísmo, do turnover, né? A própria parte de benefícios que eu já falei, a pessoa, aquele talento que talvez ele iria para outra empresa, ele consegue ficar ali porque ele tem esse benefício oferecido. Então, assim, de forma geral, a gente consegue oferecer, diferente de outras operadoras do mercado, valor no nosso serviço, né? Nosso serviço é diferenciado, o atendimento do sistema Unimed e com certeza da Unimed São Carlos é diferente de outros players do setor. Ou seja, dá para a gente entender, Pedro, que não é necessário. A Unimed ela não se preocupa com aquela pessoa que machucou a mão dentro de uma empresa ou que teve um problema de saúde naquele momento. A Unimed ela vai atrás. É isso que eu entendi, que ela vai se preocupar com a pessoa assim que ela entra dentro da empresa, onde ela vai ser assistida em todas as etapas, com a medicina preventiva, com as orientações, palestras que a Unimed faz dentro da empresa. Por exemplo, Outubro Rosa, eu sei que a Unimed ela participa de fazendo palestras, o Novembro Azul, existe a questão dentro da medicina preventiva, inclusive de entregar, identificar o público que precisa fazer mamografia, enfim. A gente está falando de medicina preventiva e de olhar esse colaborador como um todo. Exatamente. Hoje nós estamos numa época em que o tratamento após o acontecimento ele já ficou para trás, né? Hoje nós trabalhamos com promoção e prevenção da saúde, como você bem falou. Então o que a gente quer é esse colaborador bem para que ele seja um bom ativo para a nossa carteira e ele também seja um ótimo ativo para o empresário. Então nós fazemos acompanhamento, nós fazemos palestra, nós moldamos o atendimento
para a empresa conforme ela necessita. Então, quando ela nos demanda com alguma situação específica, com algum curso específico, com alguma semana de saúde específica, semana de segurança do trabalho, a gente tem essa atuação, a gente consegue ter esse braço muito forte para apoiar eles ali antes que esse empregado adoeça física ou mentalmente. E isso, mais uma vez frisando, isso gera economia para o empresário. Gerando economia, a gente consegue que o negócio dele ande mais. Doutor, o Pedro falou uma palavra importante, que é o capital humano. E eu percebo, nós somos uma cidade de 260, 270 mil habitantes aqui em São Carlos. E eu percebo, assim, por mais que seja uma cidade de porte médio, mas ela é ainda muito próxima. As pessoas se conhecem, as famílias se encontram na Praça 15, se encontram no shopping, se encontram em vários lugares. O que eu estou querendo dizer nós temos um capital humano dentro da Unimed, que são os nossos cooperados, né? Que hoje tem cooperado que estava ali no começo, em 1971, quando começou, e hoje os filhos fazem parte, estão atendendo também. E eu vejo isso como uma grande riqueza por parte da Unimed, porque são nomes, né? São cooperados, são médicos que estão aí há pelo menos 54 anos, tem um nome forte, tem famílias que o avô, o pai, a mãe, o filho continuam indo lá. Eu lembro a minha esposa ia no pediatra, que a minha filha foi no pediatra, e sempre assim, é o tio, não sei o que lá, aquela coisa. O senhor vê isso? Esse capital humano, esse cooperado, é o papel dele? Ele é um diferencial dentro da nossa Unimed São Carlos? Não, eu acho que sem dúvida essa relação de confiança e de pertencimento não tem igual no mercado. Na realidade, meu pai foi cooperado da Unimed São Carlos, ele já faleceu, mas eu tive a oportunidade de fazer parte de conselho de administração com o fundador da empresa. Então, é uma relação de extremo respeito pela história que ele escreveu. E nós, mais novos, dentro da cooperativa, a gente tem o dever de levar essa história para frente e com orgulho. E então, eu acho que, de certa forma, por sermos menores, né, do que operadoras de milhões e milhões de clientes, a nossa estrutura da Unimed São Carlos, ela traz um laço afetivo com o seu paciente. E em cidades menores ou médias como a nossa, a gente tem aquela coisa que o beneficiário, o cliente, ele quer ir naquele determinado médico. Ele se sente acolhido, ele sente o prazer de passar por uma consulta e também a confiança de que aquele médico que está ali há 30, 40 anos vai fazer o melhor para a saúde do beneficiário. Isso é muito interessante, porque quando eu vim para a cidade tinha muito essa questão de que time que você torce e qual o seu médico. Parece que é uma questão já dentro da cidade, quem você indica. Eu acho que isso dentro da cidade é muito forte. E esse quem você indica, grande maioria dos médicos são aqui da cidade, os filhos nasceram aqui. Hoje até tem, mas tem o filho dele, que está atendendo também na mesma clínica. Isso é um capital maravilhoso, né, doutor? Um ponto primordial da nossa estrutura como empresa de saúde. Mas eu tenho que lembrar também dos nossos colaboradores, né? É outro capital humano, assim como o Pedro bem falou, que nós temos mais de 1.400 colaboradores. Muitos deles estão aqui há mais de 20, mais de 30 anos participando da família Unimed, né? Então, de certa forma, a gente é uma empresa de praticamente 1.800 pessoas que vivem a Unimed para proporcionar uma saúde melhor ao beneficiário. Então, de certa forma, eu me sinto, como representante atual, muito orgulho de estar nessa posição que eu estou e pretendo fazer o meu melhor para todos os nossos clientes. Esse dia eu participei de uma reunião, doutor, só para exemplificar, de um grupo de enfermeiros, estávamos falando, e aí a gerente disse, olha, você vai conversar com essa enfermeira, mas por favor, não leve ela para casa, porque assim, todo mundo que vai conversar com ela acolhe, ela traz essa questão humana que eu sei que é um dos pilares da Unimed, e as pessoas querem levar ela para casa, né? E a gente percebe muito isso, porque assim, ninguém vai para a Unimed, infelizmente, para passear, a gente vai num momento de dor, de fragilidade, e os nossos colaboradores têm essa visão, né, doutor? Exatamente,
Porque são pessoas que foram treinadas para acolher o paciente no momento de fraqueza, de fragilidade. De certa forma, você tem que ter um dom para ter esse atendimento diferenciado. Então, a gente, de rotina, faz treinamentos para nossa equipe para melhorar ainda mais a postura, o jeito de cuidar. O próprio sistema Unimed ele tem programas que estimulam essa formação, mas não só a formação, mas a atualização dos nossos colaboradores. Doutor, vamos falar de futuro? Com certeza. Quais são os próximos passos da Unimed? A gente já foi divulgado, já vem amplamente sendo divulgado pela Unimed São Carlos, que eu imagino que vai ser um grande marco, não só para a cooperativa, mas também para toda a cidade, que é o complexo hospitalar. Perfeito. O complexo hospitalar, ele nasceu de uma ideia de unificar as nossas unidades hospitalares. Como bem dito aqui no início, nós temos uma unidade hospitalar no centro e a segunda unidade hospitalar, que é a antiga Casa de Saúde, lá na Vila Neri. A gente entendeu que eles são ótimos hospitais, mas eles precisariam se complementar. E como não é fácil a gente movimentar unidades hospitalares, a gente fez um estudo de viabilidade, aprovou em assembleia com os nossos médicos cooperados a construção do complexo hospitalar. A gente está fazendo uma fase recente, que é terminar uma obra que estava em curso, que deve ficar pronta em março de 2026, mas eu estou com todos os outros projetos já praticamente concluídos em aprovação na prefeitura para a gente unificar essas duas unidades. Então, nós iremos contar com um hospital de praticamente 240 leitos, 30 leitos de UTI de cara, de início, mas podendo ser ampliado até para 40 ou 50 leitos de UTI, novas enfermarias com quartos mais amplos, um novo centro cirúrgico também com salas mais amplas. E aí a gente olhando já para o futuro, mesmo não pertencendo ao hall da ANS, a gente já tem a questão da cirurgia robótica já prevista para esse centro cirúrgico. Nós temos o projeto também, que é um projeto antigo nosso, de ter a nossa própria hemodinâmica. A gente vai ter uma sala de hemodinâmica junto com todo um complexo de imagem que vai conter mamografia, ultrassom, tomografia e ressonância magnética. E diversos outros setores de apoio, que a gente não pode esquecer, né? Toda a parte que faz o apoio de um hospital de grande porte. E o nosso planejamento é que a gente, novamente, não deixe a desejar para nenhuma outra cidade do estado de São Paulo. Doutor, tem uma previsão do término desse complexo? Como o senhor disse, ano que vem deve acontecer o término, né, da fase 2. Desse complexo como todo, existe uma previsão? Claro que não é algo simples, é algo muito complexo. Qual que é a previsão? Bom, os projetos complementares estão em fase final. A gente já emitiu alguns documentos para a prefeitura, para aprovação da prefeitura. E depois que aprovado e licitado com as grandes construtoras especializadas em construção de hospitais, a gente tem um prazo aí de 30 a 36 meses da fundação até a entrega desse grande empreendimento. Ô Pedro, quando a gente fala de toda essa estrutura, de tudo isso que a gente pode oferecer para um colaborador de uma empresa, como a gente falou anteriormente, que tipo de empresa que a Unimed, que pode procurar a Unimed para ter tudo isso que o doutor falou, e brevemente tudo isso, mas já uma estrutura completa, que ela já tem a melhor da cidade e a maior da cidade em termos de operador de saúde? Que tipo de empresa? É uma empresa de familiar, 2 vidas, uma empresa de 2.000 vidas? Qual o tamanho dela? Ou qualquer empresa pode ter um plano de saúde da Unimed São Carlos? Fabrício, qualquer empresa, né? Nós trabalhamos ali desde empresas com uma vida, o MEI, né? Aquele profissional liberal que se regularizou, e empresas de mais de 1.000 vidas, né? Então, assim, nós temos o mesmo carinho e fazemos o mesmo acompanhamento, independente do tamanho da empresa, né? Porque nós conseguimos ali tratar essas empresas e essas pessoas não só como números, né? Mas como beneficiários. Então, a gente tem um acolhimento ali do início até o fim da jornada dessas empresas conosco, né? Que a gente dá todo o acolhimento necessário, todo o atendimento necessário, um atendimento humano, um atendimento personalizado. Nós levamos em conta os feedbacks que as empresas passam para nós.
Então, nós estamos aptos a atender todas as empresas. A nossa equipe consegue atender, nós temos consultores capacitados para desenrolar ali com qualquer porte empresarial. E a gente só deixar bem claro, então, você que é empresário, você que tem uma empresa independente do número de vidas, né, Pedro? Procure a Unimed São Carlos, nós temos o site que é unimedsaocarlos.com.br, as nossas redes sociais, @Unimed São Carlos, que tem todos os contatos, inclusive do comercial, que fica ali num prédio novo, que foi inaugurado recentemente, né, doutor? Na Avenida São Carlos, ali entre a 15 e a Carlos Botelho. Número 2433. O pessoal aqui é muito assim, entre a Carlos Botelho e a 15 de novembro. Acho que isso é interessante. Não erra nunca, que são duas, né, vias principais ali da cidade. Doutor, queria agradecer demais o nosso bate-papo aqui. Eu acho que a ideia foi essa mesmo, esclarecer e trazer um direcionamento principalmente para o empresário, que nós estamos falando, que nós estamos aqui no evento do Summit, nessa primeira edição que está acontecendo. Muito obrigado, doutor. Pedro, muito obrigado também. E aí, qualquer coisa, é só procurar você, então, para ter toda essa assistência da Unimed São Carlos. Isso aí, com certeza. Estamos à disposição. Nossa missão é atender cada vez melhor a população toda de São Carlos. Muito obrigado, e eu queria deixar aqui um agradecimento também para os organizadores desse grande evento aqui conosco. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, agradecemos a todos vocês que acompanharam e a Unimed está à disposição. Só entrar nesses canais de comunicação que nós falamos, que nós vamos te atender com todo carinho e de forma humanizada, que é um do pilar da Unimed São Carlos.